Bom, vamos lá. A última, né, que a gente ficou para corrigir foi a tarefa de manejo reprodutivo. Bom, o que que era para a gente listar, né? A gente colocou lá 5 vantagens da estação de monta, do uso da estação de monta, né, em uma fazenda de cria. Querem comentar aí? Se vocês quiserem começar a comentar, vai ser melhor, que aí a gente vai pontuando algumas aqui. Você tá apresentando a tela? Tô. Pra mim Peraí. não apareceu, não. Apareceu agora? Agora deu. Aí. Tá dando para enxergar beleza aí? Tá sim. Tá. Beleza. Se vocês quiserem ir falando aí, o que que vocês colocaram, o que que vocês têm dúvida, para a gente poder ir seguindo. Para ter dúvida, tem que ter feito, tem que ter dado uma lidinha, dado uma estudada, né? Então, Eu coloquei sincronizar cio. Deixa eu tentar lembrar que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei dos bezerros ficarem menos suscetíveis a doenças, né? Por causa da seca, de nascer na seca lá. Eles vão também depois vai parir no mesmo tempo, né? Junto. boa. O que mais? Pega a melhor época do pasto lá. Por quê? Melhora a fertilidade, produtividade. Precisa da chuva, né? A parte. Por quê? Porque aí elas vai ficar tudo junto, parir tudo junto, e aí vai ter uma maior fertilidade pro rebanho e um maior manejo. Qual o manejo que vai ser facilitado? Eu acho que com os bezerros, não? Os manejos que faz com o bezerro ao nascer. O que mais? Vai ver qual fêmea tá melhor em reprodução e qual que tá pior para descarte. Vou colocar que a gente aumenta a pressão de seleção Isso. para a reprodução. Mais. Qual que é a lógica principal por trás da gente fazer a estação de monta? Vamos deixar essas vantagens aí e vamos pensar, vamos criar uma linha de raciocínio junto aqui. Tá bom. A pergunta é essa: qual a lógica? Vocês concordam que se não tiver lógica não justifica fazer? Uhum. Então, qual que seria a principal lógica para a gente fazer a estação de monta numa fazenda de cria? Os bezerros? Para nascimento dos bezerros, não? Sim, mas se a gente pensar numa fazenda que não tem estação de monta, a gente também tem nascimento, não tem? Mas aí, no caso, é aumentar a produtividade, né? Vai ter. Não sei explicar. Vai multiplicar os números de bezerros que vão nascer? Pode ser que sim, mas qual que é a lógica disso? Por que teoricamente eu teria mais eficiência reprodutiva, né? Que seria isso, mais fêmeas parindo dentro da estação de monta. Por que quando eu faço estação de monta numa fazenda eu tenho mais chance
de ter resultados melhores na reprodução? Vou fazer uma outra pergunta para ajudar essa primeira. Tá. Quando a estação de monta acontece, ou deveria acontecer? Acho que é em outubro, né? Vamos pegar na maioria, né, das regiões aí, de Brasil Central e tal, vamos pegar uma estação de monta de dezembro até março, mais ou menos. Tá? Uma estação de monta aí de 120 dias. Ideal, né, inclusive, era a gente trabalhar até com menos do que isso. Seria uma estação de monta aí de até 90 dias, seria bem eficiente. Mas o normal é a gente começar ela em dezembro e finalizar entre março e abril ali. Mas por que ela acontece nessa época do ano? Para aproveitar a chuva, o período Pra aproveitar o alimento, né? Então tem a ver com o período de águas, né? Aí nós podemos falar de alta oferta e qualidade de Pastejo. forragem. A maioria das fazendas de cria tem seu sistema baseado em pasto, certo? Então, quando que a gente tem uma oferta, maior oferta em quantidade e qualidade de forragem? Na época de verão, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de estacionalidade de produção de forragem. E aí nós temos, vamos botar águas e secas bem definidas, tá? Bom, se a gente sabe que a gente quer que a estação de monta aconteça no verão, onde a gente tem alta oferta de forragem, está relacionado com o quê? Produção de alimentos? Produção de Maior, alimentos. Em que sentido? Fala mais sobre isso. maior consumo delas, das vacas, para ter um melhor desempenho a hora que for parir? Então vamos fazer uma continha simples aqui agora. Se nós estamos falando que nossa estação de monta acontece em dezembro, se a nossa vaca fica gestante, né, ou se ela emprenha em janeiro, qual que é o mês de parto dessa vaca? Ó, dia 1º de janeiro ela emprenhou. Qual que é o possível parto para essa vaca? outubro. Quanto tempo é a gestação de uma vaca? De uma vaca, vamos pensar numa vaca Nelore, uma vaca de corte. Quanto tempo? Vocês têm 2 minutos para pesquisar. Perguntinha básica, né? Dá um ano e pouco? Acho que é um ano e alguns meses, né? Não sei. Vocês ainda têm 2 minutos para pesquisar. Tá, peraí. Tá dentro dos 2 minutos ainda. Sem chutar. Ué, Vinícius, eu falei 9 meses, né, não? Eu perguntei em Eu falei. dias. Em dias? É. 9 meses são quantos dias? Aproximadamente 280, 283? É isso? Então vamos facilitar a nossa vida aqui. 280 dias, tá? Se essa vaca emprenhou dia 1º de janeiro, ela vai parir quando? Em outubro, né, não? Agora 1º de conta aí. outubro. Tem certeza? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho.
setembro? 1º de setembro. Faz a conta de novo aí, é. Ué? 1 de janeiro que ela vai ficar gestante, né? Isso. Nada? 7 de outubro? Mais ou menos, por aí. Mas vamos usar essa data aí, 7 de outubro. O que está acontecendo em outubro? O que começa a acontecer em outubro, do ponto de vista climático? Primavera? Começa a querer chover na maioria das regiões aí de Brasil Central. Isso significa que essa vaca está parindo no momento onde há a maior oferta de forragem. E o que significa essa vaca estar parindo? Qual é a consequência dela estar parindo nessa época? Então, se a gente considerar essa vaca como uma vaca em período de pós-parto, esse é o momento da vida dessa vaca onde ela tem a maior exigência nutricional. Então, qual que é o grande fundamento, qual que é a grande lógica para fazer a estação de monta? É a gente equacionar exigência nutricional com oferta de forragem. Tá? Isso aqui é o que manda no final das contas. Ah, mas tem lugar que em outubro ainda não está chovendo. É por isso que tem lugar que a estação de monta não começa em dezembro, começa em janeiro e em algum lugar, às vezes, até meio de janeiro, início de fevereiro, tá? Onde as chuvas atrasam um pouco mais. Então, o ideal, né, é que a gente pense na estação de monta mais ou menos 60 dias após o início histórico de chuvas na região, tá? Faz sentido isso aqui? Sim. A grande lógica da gente fazer a estação de monta é essa. E aí vem as consequências, né? Que eventualmente a gente vai ver como vantagem, eventualmente a gente pode ver algumas outras coisas como desvantagem, mas pensem só, algumas que vocês já falaram aqui, mas vamos reordenar elas. Primeiro, quando minha vaca pare, se ela não tem um período de adaptação necessário, ou se ela não tem tempo para poder recuperar o score de condição corporal, se ela não tem tempo para poder voltar a acumular reserva corporal, teoricamente ela não vai conseguir emprenhar de novo naquela próxima estação de monta. Se a gente pensar numa escala de prioridade, a reprodução é uma das últimas prioridades de qualquer mamífero. Por quê? O cérebro está falando para ela o seguinte, olha, enquanto você não conseguir regular essa questão do consumo com a sua exigência, enquanto você estiver mobilizando reserva corporal, enquanto você estiver perdendo peso para poder dar leite, para poder tirar para a sua cria, você não vai poder ovular de novo, porque você não está conseguindo manter nem a sua cria, nem você, que dirá se você conseguir fazer uma outra gestação agora. Então, todo o eixo que a gente chama de eixo gonadotrófico, né, que é o eixo
das gônadas, né, ovário, ligado na hipófise, hipotálamo, ele é bloqueado. Então, essa vaca não vai entrar em reprodução, ela fica no que a gente chama de anestro, tá? Não é uma fase do ciclo estral da vaca, o anestro, mas ele acontece quando essa vaca não está apta, ou quando ela não está conseguindo ali voltar para a reprodução logo depois do parto. Além disso, gente, na vaca de corte, tem um outro fator que é um pouco diferente, né, da vaca de leite, por exemplo, que é a presença da cria. A própria presença da cria ao pé é um fator de bloqueio de eixo gonadotrófico, tá? De liberação de LH, que vai fazer com que essa vaca volte a ovular. Então, a gente tem alguns manejos, né, que a gente pode fazer, manejo de desmame intermitente. Vocês devem ter visto em algum trabalho ou algum texto aí que leram, que a gente chama de manejo de Chang. É um manejo onde a gente separa temporariamente a cria da mãe para que ela retorne, né, para que ela volte a ciclar, para que essa presença da cria ao pé não seja tão importante e ela tenha esse desbloqueio desse eixo da reprodução aí com cérebro e gônadas, tá? Não vamos entrar aqui no detalhe da fisiologia, mas se a gente for pensar, né, todos esses bloqueios que acontecem, se a gente pensar que a vaca está em anestro nutricional, via de regra, quem está atuando nesse anestro nutricional é um neuropeptídeo, que a gente chama, tá? A gente chama ele de neuropeptídeo Y, ou NPY. O que ele faz? Ele faz um bloqueio em nível de sistema nervoso central, né, onde ele não deixa o hipotálamo produzir ou liberar GNRH, ou ele está produzindo ali em quantidades limítrofes, né, onde não são suficientes para essa vaca voltar a ciclar. O que isso tudo está falando para essa vaca? Olha, você precisa regular primeiro o consumo, você precisa voltar a comer bem, você precisa ter oferta de nutriente, você precisa voltar a acumular reserva, porque junto com esse neuropeptídeo Y, tem outros hormônios atuando, como, por exemplo, o glucagon, né, como, por exemplo, o próprio GH, enquanto essa vaca está ali no pós-parto imediato, dando leite, né, e aí tem toda uma fisiologia que faz essa vaca usar os nutrientes disponíveis para poder produzir leite, é o que a gente chama de eixo somatotrófico, né, então a somatotropina está agindo ali, e aí essa vaca tem todos os bloqueios, todas as situações que impedem ela de voltar a reproduzir. Quando isso tudo está ausente, ou seja, quando ela volta a comer bem, quando a gente tem, eventualmente, ou mesmo que não tenha, um manejo de desmama, onde a gente separa a cria da vaca, aí quais os hormônios que estão atuando? Os hormônios que a gente chama de pró-reprodução. Quando essa vaca volta a acumular reserva corporal, ela começa a ter maiores quantidades de um hormônio que a gente chama de leptina. Ela está presente ali no tecido adiposo. Então, ela volta a circular e ela é um fator pró-reprodução. Quando essa vaca não está com o glucagon alto, né, ao contrário, ela está com a insulina mais alta, a insulina é um hormônio pró-reprodução. Então, faz essa vaca voltar a ciclar, tá? E aí, né, junto com toda essa fisiologia, vamos falar assim, de eixos que vão atuar direta e indiretamente ali nas gônadas, nos ovários, né, na produção e no crescimento dos folículos, na qualidade da célula que envolve aquele oócito ali, que depois vai virar o corpo lúteo, né, que vai sustentar a gestação dessa vaca. Tudo isso, quando a gente pensa numa vaca que tem mais oferta de forragem e que entra na estação de monta com um bom score de condição corporal, as chances são que a gente consegue maiores taxas de prenhez, tá? Então, a gente vai ter aumento de eficiência reprodutiva quando essa vaca entra na estação de monta com bom score de condição corporal. Tudo isso que nós estamos falando aqui, então, é para quê? A gente faz a estação de monta para que quando essa vaca pare, ou seja, no pós-parto que ela tenha exigência mais alta, também ela tenha boa oferta de forragem, em quantidade e em qualidade, para que ela não perca muito peso, para que ela não mobilize muita reserva corporal e para que ela volte a ciclar rápido, tá? Em vacas de corte, né, a gente vê
a gente tem um período ali, olha o quanto é desafiador, né? No final das contas, o que a gente quer de uma vaca? A gente quer um bezerro por vaca por ano. Essa é a grande meta da eficiência reprodutiva. Se a gente considerar que um ano tem 365 dias, e que a gente comentou que a gestação tem 280 dias, então me sobram quantos dias para poder trabalhar num ano, para poder trabalhar essa vaca? 3 meses, mais ou menos. Isso, quantos dias? Mais ou menos 85 dias, né? Ó, nós temos um ano, isso aqui é o tempo de gestação. Se eu quero uma gestação por ano, então eu vou ter que ter 280 dias do ano comprometido com a gestação. Isso aqui me sobram para a gente trabalhar, ok? Até aqui tá fazendo sentido? Ok. Essa vaca, gente, depois que ela pare, ela tem o que a gente chama de período de espera, né? Ela tem um retorno à atividade ali, diferente da vaca leiteira, que tem um período de espera que a gente chama de espera voluntária, de 45 a 60 dias. Essa vaca de corte, o período de espera não é tão voluntário assim, porque ela já entra na estação de monta e se ela estiver apta a emprenhar, a gente quer que ela emprenhe o mais rápido possível. Só que a gente tem um período médio aqui de 30 dias, que é um período que a gente chama de involução uterina. É o tempo que essa vaca demora para poder, do útero que pariu, essa vaca, né, ela pariu com o útero, com um bezerro ali de 35, 40 quilos, mais um volume de líquido, né, que faz esse útero ficar do tamanho, um tamanho considerável. E um tamanho normal, anatômico do útero, de uma vaca em cio, ele quase que cabe dentro da nossa mão. Então, essa vaca precisa fazer o que a gente chama de involução uterina. Ela precisa, né, jogar aquele líquido para fora, a gente chama ele de lóquio. Ela precisa excretar, ela precisa jogar aquilo ali para fora, os anexos fetais e etc. E involuir esse útero. Então, em vacas Nelore, por exemplo, normalmente essa involução vai de 28 a 35 dias, obviamente umas mais do que outras, outras menos, e aí a gente tem esse número como média, tá? E nesse mesmo período, né, entre 30 e 35 dias, a gente tem também o que a gente chama de retorno da atividade ovariana luteal cíclica. Então, é o que a gente chama de RALC, tá? Se eu tirar desses 85 dias que me sobraram para trabalhar, esses 30, e aí aqui pode ser até um pouco mais, né? Se a gente pegar algumas literaturas aí, o pessoal fala até de 45 dias, vocês vão ver que sobra para a gente aqui 35 dias. 30 dias, né? Não, 40 dias para poder emprenhar essa vaca, tá? E 40 dias, gente, quanto tempo demora o cio de uma vaca? O ciclo estral da vaca tem quantos dias? Só perguntinha básica, né? Fisiologia básica, tudo 21 básico. dias? 21 dias, É em igual o da média. porca. É, né? Oi? É igual de suíno. Não. Quer dizer, se eu não sei, mas o da vaca é 21, com certeza. É aproximadamente. Tá? E aí, o que acontece? Desses 40 dias, né, se nós estamos falando, se eu dividir 40 dias de trabalho por 21 dias de ciclo estral, quantos cios da vaca eu tenho para poder emprenhar ela? Ou seja, se eu deixasse essa vaca dar cio naturalmente, quantos cios eu teria para poder emprenhar ela? Nenhum mais, hein? Passou já. Não, se eu dividir 40 por 21 dá quanto? O cio da porca é 21 mesmo, viu, Evelyn? Lembrei. 40 por 21 dá mais de 1, ué. Dá 1,9. Então eu tenho 1,9 cios para poder trabalhar ou para poder emprenhar essa vaca para que eu tenha aquela meta de um bezerro por vaca por ano. Ou seja, isso aqui é um desafio grande, concorda?
E aí é por isso que a gente tem que fazer essa vaca entrar muito bem na estação de monta. E na maioria das vezes, quando é possível, a gente acaba pegando esses animais que estão bem, né, os animais que têm condição de entrar na estação de monta e faz, às vezes, um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, ou, às vezes, a gente trabalha esses animais com protocolos diferentes, determinados grupos a gente insemina em tempo fixo, outros grupos não, tá? O importante é vocês saberem aqui que, se eu quiser um bezerro por vaca por ano, é um desafio grande. Por quê? Porque não pode acontecer nada com essa vaca que saia do script, que ela pare e fique muito sentida, por exemplo. Porque senão não dá tempo da gente recuperar ela até a próxima estação de monta, tá? Então a grande lógica, né, para a gente fazer a estação de monta é que essa vaca não perca ou que não aconteça muita mobilização de reserva e ela acaba tendo essa perda mesmo de condição corporal, essa perda de saúde, às vezes, por um motivo ou por outro, e aí ela entra na estação de monta magra, sentida, e aí a gente não consegue emprenhar ela nessa próxima estação, tá? Então, basicamente, se a gente pensar nisso, né, justifica a gente fazer essa estação de monta para quê? Para que essas vacas sempre parem no início ou no momento onde logo depois do parto ou logo depois da maioria dos partos já vai ter oferta e elas tenham tempo hábil para poder se recuperar até entrar na próxima estação de monta. E aí, junto com essa consequência, né, então nós estamos falando de aumento, né, de novo, de eficiência reprodutiva, ou seja, eu consigo fazer mais bezerros, às vezes com o mesmo número ou com menos vacas, do que eu faria se elas estivessem distribuídas ao longo do ano. Por mais que, às vezes, há uma estação de monta involuntária, porque a época onde as vacas vão estar bem, de condição corporal e etc., vai ser na época de verão, né? Mas se eu fizer isso de forma consciente, de forma planejada, a tendência é que os resultados sejam melhores, tá? Então, a gente aumenta a eficiência reprodutiva, como um todo, a gente sincroniza estação e reprodução. Então, se eu quiser fazer um protocolo de ETF, ou se eu quiser fazer qualquer tipo de manejo, né, de monitoramento, por exemplo, de touros, monitoramento de vacas, divisão de lotes de manejo, fica mais fácil. Então, por exemplo, se a gente tem lá na fazenda novilhas, primíparas e multíparas, eu posso separar esses lotes dentro da estação de monta, fazer manejos diferentes para cada lote desse, inclusive manejos nutricionais diferentes, né? A gente sabe que o lote de primípara é sempre um desafio, então esse lote de primípara, às vezes esses animais estão um pouco mais sentidos, porque eles têm exigência maior, eles ainda estão em crescimento, então às vezes se a gente precisar montar um programa de suplementação específico para elas, tendo esses lotes separados durante a estação de monta, fica mais fácil, tá? O que nada impede, dependendo da estrutura da fazenda, de fazer esses lotes fora da estação também, mas dentro da estação fica mais fácil. Aí, se a gente sincroniza a reprodução, ou seja, se a gente consegue sincronizar quando essas vacas emprenham, necessariamente a gente sincroniza o quê? A estação de nascimento. E essa estação de nascimento sincronizada, ela é importante por alguns fatores. Nascimento. Ela é importante por alguns fatores. O primeiro se a gente, como vocês falaram, né? Manejo de recém-nascidos. A época, né, que esses bezerros vão nascer, que, embora... aí tem duas linhas de pensamento que a gente tem de considerar. A primeira se esses bezerros começam a nascer na época da seca, ou seja, final das águas, em tese, o desafio sanitário desses indivíduos é menor, tá? O ambiente é mais seco, o desafio em geral é menor. Ou seja, a gente, teoricamente, tem mais... alguns dados, né, não são todos, mas alguns dados mostram
desmama de bezerros um pouco mais pesados, quando eles nascem na época da seca. Só que, ao mesmo tempo, e aí também isso vai depender dos planos nutricionais e etc., ao mesmo tempo, se esses bezerros começam a nascer na seca, o que acontece com as vacas? Elas parem numa situação pior. Elas vão parir quando a gente não tem oferta de forragem, quando não tem forragem de qualidade. Então, nós estamos, de certa forma, privilegiando as crias, mas depreciando muito as matrizes, tá? Como quem produz na fazenda, quem paga a conta da fazenda são as vacas, né? É mais importante a gente ter número de bezerros nascidos, número de indivíduos nascidos, do que o peso a desmama desses bezerros. Então, se a gente pensar que esses bezerros, a gente vai ter mais bezerros nascidos se essas vacas começarem a parir em outubro, novembro, né, até dezembro, é melhor, então, a gente privilegiar as vacas do que os bezerros. Porque numa fazenda de cria, conta mais ou vale mais número de bezerros nascidos ou desmamados, tá, do que o peso do bezerro a desmama. Obviamente, se a gente puder aliar esses dois índices, é o mundo perfeito. Mas entre um e outro, né, sempre a gente vai escolher em número de indivíduos nascidos e número de indivíduos desmamados, tá? Então, a gente acaba conseguindo aqui, vamos colocar, né, como esse índice ele acaba dependendo do número de bezerros nascidos, a gente pode colocar, né, pode falar que a gente aumenta um índice importantíssimo que a gente chama de taxa de desmama. E aí, gente, tem vários e vários fatores, né, que estão envolvidos nesses índices aí, especialmente na taxa de desmama, que leva em consideração natalidade, leva em consideração mortalidade até a desmama, né, leva em consideração o número de indivíduos que estão na fazenda, o número de fêmeas, né, em reprodução, leva em consideração taxa de prenhez. Então, nós estamos falando de vários índices, micro-índices ali, que vão estar todos englobados nesse grande índice aqui, que é a taxa de desmama, tá? Bom, basicamente, né, se a gente pensar em vantagem, a gente está pensando nessa linha. E aí aqui, ó, quando a gente tem lotes, quando a gente sincroniza essa estação de nascimento, a gente faz lotes padronizados. Isso ajuda na hora da venda. Oi, pode falar. Teria alguma desvantagem em fazer monta? Essa estação de monta? Ué, às vezes, assim, se a estação de monta é bem trabalhada, tá, e bem estruturada na fazenda, dificilmente a gente vai ter desvantagem. A gente pode ter desvantagem quando é um manejo que não está legal, que não está redondo, tá? E aí, assim, tem, né, toda uma logística de trazer os animais no curral, de fazer esse acompanhamento reprodutivo, de fazer os manejos de palpação, de toque. No caso das inseminações, se forem acontecer, tem os manejos de inseminação. Então, tem toda uma logística de lote e, principalmente, das áreas que ficam em volta do curral. Que, normalmente, dentro da estação de monta ou durante a estação de monta, se essa logística não for legal, não for bem feita, ou se a fazenda não tiver, né, esses módulos bem definidos, acaba havendo um cenário assim, transitório de degradação dessas áreas em volta do curral, tá? Então, assim, só vai ter desvantagem se o resultado não acontecer lá na frente, porque sim, a melhora dos resultados, normalmente, ela compensa toda essa logística, todo esse trabalho de manejo a mais, né? Porque pensando numa fazenda que não tem estação de monta, na maioria das vezes nós estamos falando de deixar o touro solto com as vacas o ano inteiro, né? E aí aquele gado, às vezes, que tem pouco manejo de curral, que só vai nas vacinações, nos programas sanitários ali que precisam de ser feitos, e vai nascendo e vai fazendo lote à medida que os bezerros vão nascendo, vão desmamando e assim por diante. Então, na minha concepção, a gente só vai ter desvantagem se o resultado lá na frente não compensar. Mas, via de regra, se a gente faz um negócio bem feito, né, faz um trabalho bem padronizado, com uma logística legal, esse aumento de trabalho, aumento de manejos, etc., ele tende a compensar, entendeu?
Entendi. Em geral, assim, Vinícius, o que que você vê? Mais fazenda que faz estação de monta ou que não faz? Olha, eu vejo, ó, vou te falar assim, isso é muito regional, tá? Mas hoje eu acredito, tá? E aí, baseado numa amostragem mínima do que eu vejo, que tem mais fazendas que não faz do que fazendas que fazem. As fazendas que fazem, via de regra, é, são fazendas atendidas por alguma consultoria técnica ou por uma equipe aí que tem alguma informação a mais, vamos dizer assim, que esteja compartilhando com o produtor, com o pecuarista. Tá? Ainda tem muita fazenda que não faz, muita mesmo. Vinícius, Oi. mas nesse caso, essas que não fazem é mais por falta de informação ou é pelo custo? Ou o custo é, tipo, o mesmo? Então, não sei te responder, eu acho, tá? E aí é achômetro mesmo, que é por desinformação. Porque é possível você fazer uma estação de monta com touro. Teoricamente, você não precisa fazer protocolo, não precisa fazer todo esse manejo. É possível fazer com touro. E aí, assim, claro que toda vez que a gente intensifica o manejo, né, nós estamos falando de transformar essa estação reprodutiva numa estação mais curta, num tempo mais curto, onde essas vacas vão estar submetidas à reprodução, isso é uma forma de intensificar, tá? Eventualmente vai precisar de ter um funcionário ou uma pessoa dedicada ali para determinado tipo de manejo, mas assim, é possível fazer com um investimento não muito alto, tá? Com mudanças de manejo, com mudanças de rotina, né? Com preparação, treinamento da equipe, etc. Mas eu acredito que é por falta de informação, tá? Não é por falta da informação, é porque é muito difícil, na verdade, às vezes a gente aplicar a informação, fazer essa informação virar conhecimento, né? Eu acho que todo mundo, todo pecuarista, ou a maioria pelo menos, né, ou a grande maioria, inclusive de gestores de fazendas, a própria turma do manejo, né, os colaboradores das fazendas, hoje todo mundo tem acesso à informação. Só que é difícil a gente conseguir trazer essa informação para dentro da fazenda. A gente fazer essa informação virar conhecimento ali, aplicação prática daquilo, sabe? Então, eu acho que não é a falta de informação em si, mas é a dificuldade realmente de aplicar aquilo e fazer aquilo virar alguma coisa real, né? Porque envolve muitos processos, envolve muitos passos para poder fazer isso. E realmente precisa de alguém para poder coordenar esse negócio, né? Se não tem uma coordenação clara desse processo, a coisa fica muito solta, né? E aí, às vezes, as pessoas também criam dificuldades ou criam barreiras, porque às vezes tentaram fazer alguma coisa no passado, tiveram uma experiência ruim, né? Ou eventualmente não tem essa habilidade, essa capacidade de coordenar um projeto ou de coordenar um manejo desse, né? E aí tem outros fatores. Às vezes você tem rebanhos muito grandes e aí precisa, por exemplo, de um investimento em infraestrutura. Por exemplo, você tem uma fazenda grande que, para fazer a estação de monta, para que a coisa funcione bem, etc., a fazenda precisaria fazer, por exemplo, módulos nos pastos, ou precisaria fazer mais de um retiro, né? A gente chama de retiro aqueles centros de manejo ali de fazendas muito grandes, de gado de corte. E às vezes a fazenda não tem caixa para fazer aquilo agora, né? Então, algumas pequenas mudanças, elas podem ir acontecendo para poder melhorar essa eficiência. E aí a pergunta que a gente tem que fazer essa fazenda não tem caixa, não tem condição de fazer porque não tem dinheiro, porque não tem resultado, ou ela não tem resultado porque ela não faz, entendeu? Isso tem que ficar muito no radar, assim, de quando a gente pensa num trabalho técnico, né, dentro de uma fazenda, é possível de fazer, né? Na maioria das vezes, quando tem espaço, as melhorias, elas estão na redução do rebanho, onde a gente vende, né, a gente tira vacas não produtivas, vacas mais velhas. Primeiro a gente vai numa escala de descarte voluntário, então são vacas que estão há algum tempo vazias, vacas que eventualmente têm algum problema clínico, algum problema de casco, algum problema, né, mais visual mesmo. A bezerrada
desmamada, macho, e as fêmeas que não forem ser utilizadas para reposição. Depois a gente começa a descartar vacas sadias, mas que estão ficando vazias, né, na estação, até entrar num ciclo normal de descarte de vacas vazias, reposição de fêmeas, venda de machos, né, e eventualmente a cada 4 ou 5 anos aí, ou menos, dependendo da reposição do rebanho, uma troca, né, uma renovação de touros. Quando a gente entra num projeto desse e começa a fazer descarte, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente alivia a carga da fazenda, que normalmente são fazendas que estão com a lotação acima do que podem, então estão acima da capacidade de suporte da fazenda. Então a gente alivia a lotação da fazenda e a gente capitaliza o pecuarista, que normalmente são duas coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. A fazenda está cheia, está tendo mais animal do que cabe, às vezes esse cara está arrendando pasto, está alugando áreas fora da fazenda, tá? E está sem dinheiro, ele está descapitalizado. Então, quando a gente entra e faz esse primeiro descarte, esse primeiro pente fino, a gente capitaliza o pecuarista e melhora, né? Alivia a lotação da fazenda. E dali em diante começa então a fazer, né, a traçar objetivos, traçar metas, melhorar os índices, até que essa fazenda comece a rodar ali anualmente com uma venda X de bezerros, estado do rebanho e assim por diante, tá? Mas normalmente dá para fazer isso com um investimento, se não precisar de fazer mudanças grandes na infraestrutura física da fazenda, modular pasto, fazer retiro, etc., dá para fazer essas mudanças só com o manejo. Então, a aplicação disso é que não é muito simples, tá? No dia a dia, né, na prática e tudo. Mas é bem possível de ser feito. Tá? Então, eu vejo que muitas vezes não é feito por causa dessa dificuldade mesmo de aplicar a informação e levar isso para dentro da fazenda. Entendi, Vinícius. Obrigada. Nada. Que mais, meninas? Deixa eu... Junto com essa atividade de eficiência, a gente tinha atividade de índices zootécnicos, né? Aí a primeira pergunta, né? Que a gente comentou sobre esses índices. Teve uma que eu fiquei em dúvida da recria engorda. Qual que era o índice mais importante? Boa. Eu também teve uma, mas agora eu não lembro qual que é. Eu vou colocar as três aqui para a gente lembrar. A outra é dessa aqui também. Bom, vamos lá. Por que a taxa de desmame, gente, é o indicador mais importante no sistema de cria? O que a taxa de desmame conta para a gente? Como é que a gente calcula a taxa de desmama? Ficou alguma dúvida nessa questão da estação de monta? Isso, gente, assim, tem uma infinidade, né, de coisas para a gente discutir. Mas um geralzão, né, uma revisão zona geral aí, eu acho que a gente abordou algumas coisas importantes aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso que a gente comentou? Tenho não. Deu para esclarecer. Show, então vamos lá, me ajuda aí. Como é que a gente calcula a taxa de desmama? O número de bezerros com um tanto de vaca que foi coberta? Eu não sei a fórmula não, mas é isso, não é? Eu perguntei primeiro. Ai, meu Deus.
E aí? Número de bezerro desmamado multiplicado por 100 e divide pelo número de fêmeas cobertas. Tem certeza? Não é isso, não? Eu procurei isso aí na internet, Vinícius. Eu não sei. Só tá vocês duas aqui. Cada uma vai poder opinar aí. Número de bezerros. Macho e fêmea, né? Desmamado vezes 100 dividido pelo número de fêmeas cobertas. Foi o que eu achei. O vezes 100 é só porque é em porcentagem, tá? Tá. A gente pode colocar aqui entre parênteses vezes 100. Então vai me dar um X%. Beleza? Então vamos lá. Vamos destrinchando isso aqui. A gente chama isso de engenharia reversa. Vamos fazendo isso aqui de trás para frente. Número de bezerro desmamado. Qual o índice que está contemplado aqui dentro? Para um bezerro ser desmamado, o que tem que acontecer com ele? Ganhar peso? Ele pode ser desmamado, não deveria, mas ele pode desmamar sem ganhar peso. Da coisa mais básica, ele tem que sobreviver. Senão ele não é desmamado, se ele morrer antes, né? Então nós estamos falando aqui que dentro desse índice de taxa de desmame, a gente tem um índice que a gente chama de mortalidade do nascimento até a desmama. Tá? Toda vez que eu tenho uma taxa de desmama mais baixa, vocês concordam que isso pode estar acontecendo por vários motivos. Um deles é porque eu posso ter, por exemplo, 100 vacas cobertas, tá? 100 vacas parindo, ou seja, 100% de fertilidade, ok? Só que dessas que pariram, só desmamaram 50. Então a minha taxa de desmame é de 50%. Mas por quê? Aonde que está o problema? O problema está na fertilidade? Não. Não, o problema está na mortalidade do nascimento até a desmama. Certo? Então a gente tem um primeiro índice aqui que está embutido, né? Vamos falar assim, essa taxa de desmame. O que mais que a gente tem? A gente tem taxa de prenhez, que é taxa de concepção vezes taxa de serviço. O que significa isso? O que significa essa taxa de prenhez aí? Quantas ficou. Quantas teve o bezerro? Ficou prenha para ter o bezerro? Melhora esse conceito aí para nós. O que é taxa de concepção? São as vacas que estão propícias a ficar prenha? Ó, taxa de concepção é número de vacas gestantes dividido por número de vacas em serviço. O que é vacas em serviço? Ou o que é a taxa de serviço? O número de vacas inseminadas dividido pelo número total de vacas aptas. Vamos falar assim. Melhora esses conceitos aí para mim.
O que vocês acham de conceitos diferentes desse? Eu não entendi o que você quer. Eu quero que vocês encontrem aí outros conceitos de taxa de concepção e taxa de serviço. Se é que existe. Quero que vocês pesquisem. O de concepção eu achei que é o número de vacas que ficam prenhas em relação ao número que foi inseminado em um determinado tempo, né? Em um determinado período. Isso. Peraí. E o de serviço? Peraí. É o número de vacas aptas, inseminadas ou cobertas em um período de 21 dias. Beleza. Sobre o total de vacas aptas, tá? Então, vamos pegar o seguinte. Se essa taxa de prenhez é taxa de concepção vezes taxa de serviço, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma fazenda onde eu tenho 50% de taxa de prenhez. Qual a pergunta que vocês têm que fazer para poder entender esse índice aqui? Qual que foi a taxa de concepção e a taxa de serviço? Exatamente. Então, a gente pode destrinchar esse 50% de prenhez aqui, ó. E aí eu posso falar para vocês o seguinte, ó. A gente tinha lá na fazenda 80 vacas. A gente tinha lá 80 vacas em serviço, tá? E dessas 80 vacas em serviço, 80 vacas ficaram gestantes. Qual que é a taxa de serviço dessa fazenda? Qual que é a taxa de concepção dessa fazenda? A gente não falou que taxa de concepção... Hã? Pode falar. A gente não falou que taxa de concepção é o número de vacas gestantes pelo número de vacas em serviço? Então, eu estou contando para vocês que a concepção dessa fazenda é 80 vacas gestantes de 80 vacas inseminadas ou de 80 vacas em serviço. Toda vez que a gente falar serviço aqui, gente, é vaca inseminada ou que aconteceu a monta, tá? Então, são vacas que, de alguma forma, estavam disponíveis ali para reproduzir. Então, 80 vacas de 80. Qual que é a taxa de concepção dessa fazenda? Quanto? 100%? 100%. 80 por 80 é 1, né? 1 é igual a 100%. Ok? Ok. Aí eu falo para vocês que a taxa de serviço eu tinha lá, na verdade, né, 80 vacas em serviço, mas aí, ó, são as vacas inseminadas, né? Ou vamos trocar aqui para a gente usar mesmo nome, ficar mais fácil. Dessas 80 que estavam em serviço que eu falei, elas pertenciam a um rebanho de 800 que eram aptas. Qual que é a taxa de serviço dessa fazenda? %? 10%. 0,1, que é igual a 10%. Se eu multiplicar 10%, que é a taxa, né, no caso essa taxa aqui de prenhez, é igual a 100%, que é a taxa de concepção, vezes 10%, que é a taxa de serviço. Qual que é a taxa de prenhez dessa fazenda?
Essa não dá para esperar muito para pensar, não. Tem que ser rápido. 100% vezes 10% é quanto? 1000. Pensa de novo. Tô com medo de chutar. Então não chuta. Faz a conta. Daria 10%? Tem que dar 10%, gente. Então, Então não é 1000, é 10. é. Então, nós temos uma taxa de preenche de 10%. Isso é bom ou ruim? Ué, parece ser ruim. É ruim, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque toda vez que vocês verem uma taxa de preenche X, independente de qualquer que seja, eu tenho que me fazer a pergunta seguinte: essa taxa está vindo alta ou baixa? Porque minha taxa de concepção está boa? Porque minha taxa de serviço está boa? Porque as duas taxas estão numa média boa? Porque as duas taxas estão baixas? Porque é o seguinte, se a minha taxa de concepção está baixa, o que pode estar acontecendo com essas vacas? Taxa de concepção baixa significa o quê? Muita vaca sendo inseminada e pouca vaca emprenhando. O que pode estar acontecendo? Não tem inseminando direito? Posso ter problema na inseminação. Se não for inseminação e for touro, eu posso ter um problema com os touros, né? Cabe a gente fazer uma avaliação andrológica nos touros, tá? Eu posso ter muita vaca que está chegando, mas está em anestro. Eu posso ter problema no sêmen, não só no processo de inseminação, mas no sêmen. O que mais? Posso estar inseminando na hora errada. Pode estar acontecendo um monte de coisa, que está chegando um monte de vaca para ser inseminada, elas estão sendo inseminadas, mas não estão emprenhando. Então eu começo a investigar o que pode estar acontecendo que essas vacas não estão emprenhando. Faz sentido? Faz. Beleza. Se a minha taxa de serviço está baixa, significa dizer o quê? Que eu tenho um monte de vaca apta na fazenda e pouca vaca está chegando para ser inseminada. Então, pode ser um problema de manejo, pode ser um problema que essas vacas estão no limite ali, às vezes elas estão entrando na estação de monta e elas estão sendo classificadas ali como aptas, mas elas estão em anestro, tá? Então, nós temos pouca vaca sendo inseminada em relação ao total de vacas. Faz sentido? Vocês têm que começar a perceber que a gente vai investigar coisas diferentes, dependendo de como que cada um desses índices aqui tiver. Esses índices, eles servem para a gente poder entender isso. Certo? Então, beleza. Então, essa taxa de prenhez é mais um índice que está embutido aqui na taxa de desmama. Porque para um bezerro desmamar lá na frente, essa vaca tem que parir. Para ela parir, ela tem que emprenhar. Ok? Então, primeiro a gente tem taxa de prenhez, depois a gente tem taxa de natalidade, né? Por quê? Porque não adianta nada a gente constatar que essa vaca está prenha lá no início da gestação, mas ela abortar, ela não vir de fato a parir. Então, a taxa de natalidade é importante, né? Então, o número de bezerros nascidos em relação, né, ou dividido pelo número de vacas gestantes. Ok? E aí depois, por fim, a gente tem, vou colocar aqui a taxa de prenhez, é o primeiro, que está embutido aqui na taxa de desmame. A natalidade é o segundo, que está embutido na taxa de desmame. E o terceiro seria a mortalidade até a desmama. Beleza? Faz sentido isso aqui? Tá, sim. Então tá. Então por que a taxa de desmame é o índice mais importante
numa fazenda de cria? Porque ele mostra para a gente uma visão geral, um panorama geral de como tá. Se a gente tem uma taxa de desmame alta na fazenda, possivelmente todos esses outros índices estão bons, tá? Se a gente tem uma taxa de desmame baixa, aí nós vamos investigar aonde que está sendo o problema ou aonde estão sendo os gargalos para que essa taxa de desmame esteja baixa. Beleza? E por que que na recria e na engorda, o índice zootécnico mais importante é o ganho médio diário? Provavelmente essa foi outra dúvida que vocês tiveram. Por que isso, hein? Porque você precisa desse peso final, né? Para levar para o abate. Exatamente. Porque esse ganho médio diário é o que vai fazer a gente... é o que vai definir, né? É o que vai definir o tempo em cada etapa do processo até o abate. Então, até o final do ciclo. E por que não é taxa de desfrute? Por que não é taxa de desfrute? Boa pergunta. Por que você acha que pode não ser taxa de desfrute? O que passa pela sua cabeça? Me conta aí. Primeiro, vamos entender o que é a taxa de desfrute. Qual que é a definição de taxa de desfrute? É o final que é da produção? É o tanto que gera de produção? Mais ou menos. Melhora um pouco isso. Vinícius, eu não sei explicar. É o tanto que é porque você vê a produção que você tem dentro daquele plantel, daquele rebanho. Então, por isso que eu fiquei em dúvida. Pelo que eu vi, isso é o excedente. Por quê, o quê? Pelo que eu vi aqui, parece que é o excedente. É a produção em relação a um determinado tempo. Como assim excedente? Explica melhor isso aí. Aliás, né, é a capacidade de gerar excedente. Melhorou. O que acontece, gente? A taxa de desfrute, ela é calculada, né? Na verdade, ela é um índice que fala para a gente sobre o estoque de rebanho, estoque de arroba que a gente tem, tá? Então, quando a gente calcula a taxa de desfrute, como é que a gente faz? A gente pega o estoque final de um ano pecuário, tá? Menos o estoque inicial daquele ano, em arroba. Então, isso significa o quê? Tudo que foi produzido de arroba dentro da fazenda. Ok? Então, é estoque final de arroba, menos estoque inicial, menos compra, mais venda. Então, a taxa de desfrute, ela fala para a gente o que nós estamos vendendo, tá? Em relação, assim, o que nós estamos vendendo e o que nós estamos produzindo. Faz sentido? Ela mede a produção do rebanho, essa forma que eu falei para vocês, tá? Então, se a gente está falando de produção, o que foi produzido durante aquele ano pecuário? O que eu tenho de arroba produzida dentro da fazenda, menos o que eu comprei, tá? Menos o que eu tinha no início daquele ano, mais o que eu vendi. Então, vamos calcular aqui, vamos fazer uma simulação aqui do que é essa produção, tá? Essa Vinícius, é produção. como se fosse o lucro? Tipo assim, você tira o que você pagou, Mais ou você menos. comprou. Mais ou menos. Entendi mais ou menos. É como se fosse essa capacidade de produzir, essa capacidade produtiva. Ela mede a capacidade produtiva da fazenda, tá? Vamos lá, vamos calcular aqui primeiro a produção do rebanho, tá? Vamos pegar aqui produção do rebanho. Ela é o estoque final, ou seja, o que você tem de arroba. Vamos pegar um ano
de janeiro a dezembro, para a gente entender. Então, o que você tem de arroba em dezembro, menos o que você tinha de arroba em janeiro, tá? Então, é estoque final menos estoque inicial, beleza? Menos o que foi comprado, porque o que foi comprado não foi produzido na fazenda. Então, menos compra, mais o que foi vendido. No final do ano, a gente faz esse levantamento. Estoque final, menos estoque inicial, menos compra, mais venda. Isso é um índice. Índice de produção, tá? Quando a gente divide esse índice de produção pelo estoque inicial que eu tinha naquele ano, eu tenho a taxa de desfrute. Então, na verdade, essa taxa de desfrute, ela mostra para a gente o que foi produzido em termos de estoque de arroba em relação ao que eu tinha no início do ano, e ela dá para a gente, então, realmente um norte, vamos falar assim, ela dá para a gente um indicador de qual está sendo a capacidade produtiva de venda e de produção daquela fazenda em relação ao que ela tinha de estoque no início, tá? Por que esse não é o melhor índice para recria e para engorda, por exemplo? Para a gente olhar para ele. Primeiro, ficou claro o que é o índice, gente? Ele mostra para a gente a capacidade da fazenda, tá? A capacidade do sistema em produzir ou em vender aquilo que, ou em uma quantidade relativa ao que tinha no estoque inicial. Só que quando a gente compara a taxa de desfrute de diferentes sistemas, a taxa de desfrute de uma fazenda de cria é diferente da taxa de desfrute de uma fazenda de ciclo completo ou de uma fazenda de recria e engorda. Por quê? Porque uma fazenda de recria e engorda, ela vende e produz, ela praticamente vende toda a arroba que ela produz. Um confinamento, toda a arroba que é produzida ali dentro, ela é vendida. Então, a capacidade de um confinamento de gerar produção excedente ou a mais em relação ao que ela tinha no estoque inicial é muito maior do que uma fazenda de cria. Por quê? Qual que é a arroba que é vendida numa fazenda de cria? De onde vem a arroba vendida na fazenda de cria? Ela vem de venda de bezerro e ela vem de venda de descarte, de vacas vazias, de vacas de descarte, tá? Na sua grande maioria. Então, a capacidade dela de vender arroba em relação ao estoque inicial de arroba que ela já tinha, que são as matrizes, é baixa em relação, por exemplo, a um confinamento, que quase todas as arrobas ou todas as arrobas produzidas lá dentro vão ser vendidas no final do ciclo. Faz sentido isso? A taxa de desfrute de uma fazenda de cria, ou de uma fazenda de recria, ou de uma fazenda de ciclo completo ser diferente, porque o estoque de arroba inicial é diferente e a quantidade de venda e de arroba produzida nesses tipos de sistema vai ser diferente. Então é difícil a gente comparar um com o outro. Faz sentido isso ou não? Faz. Vinícius, Então no final, pode falar. então não vai ser taxa de desfrute, porque a taxa de desfrute não pega só a recria e engorda, pega a produção geral, então, né? Se for uma fazenda de cria, a gente tem a taxa de desfrute da fazenda de cria. Se for uma fazenda de recria e engorda, a gente calcula a taxa de desfrute da fazenda de recria e engorda. Se for só de engorda, a gente calcula a taxa de desfrute de uma fazenda de engorda. O que acontece? A taxa de desfrute, ela é feita para a gente comparar fazendas diferentes, mas com o mesmo ciclo de produção. E não para a gente comparar ciclos de produção diferentes. Entendeu? Sim. Então, quando a gente pensa que o que define o tempo e a rentabilidade, o resultado de uma fazenda de corte, principalmente recria e engorda, é o tempo e a capacidade dessa fazenda de produzir arroba, né? Tem um indicador importante que é a produção de arroba por hectare, e ela está intimamente ligada ao ganho médio diário. A gente acaba usando o ganho médio diário como sendo o principal indicador para a gente monitorar nessas fazendas. E aí, gente, óbvio, né, que a gente não vai olhar só para um.
mas ele é um dos principais porque ele acaba influenciando, ou ele é o principal porque ele acaba influenciando esses outros índices produtivos, de produção de arroba por hectare, né, de produção de número de arrobas produzidas, por exemplo, na fazenda, tempo do ciclo, né, quantos giros ali aquela fazenda fez, ou quantos ciclos ela fez ao longo de 1, 2, 3, 5, 10 anos, por exemplo. Então, todos esses indicadores que dependem do ganho médio diário, que vão ter influência no tempo e na quantidade de ganho de peso, o ganho médio diário é o que vai influenciar eles diretamente. Por isso que esse é o principal das fazendas de recria e engorda. Beleza? Ficou claro isso aqui? Sim. Ficou assim. Bom, então tá. Ó, na semana que vem a gente tem mais na semana que vem mesmo, mais duas aulas. Aí nós vamos, a gente continua, finaliza a correção dos outros, tá? Senão nós já estamos indo para 1h30 aqui, 1h20, senão vai ficando muito extenso. E aí a gente corrige os outros índices nas duas aulas semana que vem, beleza? Beleza. Tá bom, Vinícius, obrigada. Obrigado a Obrigada. vocês. Alguma dúvida, gente? Não, tá aqui. Algum assunto, alguma coisa que a gente não discutiu, que vocês queriam comentar, alguma coisa que ficou para trás aí? Parabéns, né, para vocês duas por estarem aqui. Passando vergonha, mas tudo bem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito melhor estar aqui do que, e às vezes, não acertar uma resposta de primeira, mas a gente entender o raciocínio do que a gente quer passar. Mas então é isso. Então, qualquer dúvida, você sabe, né? É só mandar que a gente vai conversando e na semana que vem a gente tem mais 2 encontros. Beleza? Tá bom, obrigada, Vinícius. Obrigado a vocês. Bom final de semana, bom descanso. Você também. Até mais. Tchau, tchau, Evelyn. Até mais. Tchau.